É isso, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Mais uma vez, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que para ajudar a gente aqui, ó, você pode deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo isso aí que você já sabe, clicar lá no sininho das notificações, se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, e você dar essa força, essa moral aqui pra gente. Vamos lá então para a pauta de hoje. Vamos continuar falando aí um pouco sobre as questões da Rússia e da Ucrânia. Bom, gente, informações chegando de um lado, chegando do outro, muita coisa acontecendo, mas na realidade, tudo dentro daquele cronograma, daquilo que já era esperado e que eu sempre vinha dizendo aqui para vocês. O Vladimir Putin, ele não tá de brincadeira. Ele não quer necessariamente fazer essa invasão, mas se precisar, ele vai fazer. E ele acabou precisando e fez a invasão. Como eu já falei aqui, eu não acho que seja uma coisa boa, não acho que seja uma coisa correta, são vidas humanas ali. A gente fica consternado, né, preocupado tanto com quem é russo e com quem é ucraniano, porque vai morrer gente de todos os lados e por questões de pessoas que estão no poder, no caso dos presidentes ali da Ucrânia e principalmente aí da Rússia. Bom, pessoal, esse problema todo que o pessoal está comentando aí, tem muita gente, sei lá, 15 mil vezes mais qualificada do que eu para falar a fundo, explicar tudo isso que está acontecendo aí. E eu quero indicar aqui alguns canais para vocês. Vai no canal do comandante Robson Farinazzo, lá você vai encontrar análises muito boas. Vai no canal Pátria e Defesa, lá você vai encontrar uma visão ampla sobre o assunto, análises excepcionais. Tem outros canais também que fazem análises muito interessantes, análises ótimas sobre esse conflito, canais dos irmãos russos. O Rogério Netablian sempre é um cara que está muito bem informado sobre o que acontece ali, sempre trazendo notícias de um lado, notícias do outro lado, isso é importante. Tem muita gente qualificada para falar sobre esses assuntos. E aqui eu não quero me atentar então a todos esses pontos mais profundos de tudo aquilo que está acontecendo, porque eu não sou especialista nessa área de estratégia militar. Então vou deixar isso aí pro comandante Farinazzo. Também não sou especialista em geopolítica. Eu falo sobre aquilo que é tendência pelo estudo dos casos passados, pelo estudo da história. Mas esse tipo de análise eu deixo mais ali pro Moisés, do Pátria e Defesa, e para uma outra galera também que faz análises ótimas, análises muito boas mesmo. O que eu posso dizer aqui para vocês é o seguinte, que dadas as devidas circunstâncias, um dos medos que eu tinha é que esse avanço da Rússia pudesse perder o controle em algum momento e isso descambar para um conflito de proporções muito maior, de proporções até mesmo globais, o que seria uma terceira WW2, ou seja, uma terceira guerra. Não seria nem WW2, né? Seria WW, enfim, WW3 agora. Mas partindo do pressuposto de que o Putin, ele até agora acertou tudo que tinha para fazer na estratégia dele de conseguir os objetivos dele, ele deve ter informações de que ao avançar sobre Kiev, ou seja lá qual for o objetivo do Putin, isso não descambaria para um terceiro grande conflito, digamos assim. É garantido, é absolutamente seguro de que isso não vai descambar para uma coisa muito maior? Absolutamente não. A guerra ela é totalmente imprevisível. Totalmente não, mas a guerra tem muitas questões de imprevisibilidade. E quanto mais tempo essa guerra durar, é pior para Moscou, não necessariamente para o Ocidente.
Porque quanto mais tempo, essa é uma análise que o Moisés fez, inclusive, quanto mais tempo essa guerra ficar no ar, mais cenas chocantes, terríveis vão acontecer. Igual aquela cena mesmo do tanque passando por cima do carro da mulher lá. Uma cena terrível, né, gente? E assim, são coisas que cada vez mais, quanto mais o tempo passar, mais essas coisas vão acontecer. E não é o que Moscou quer. Moscou quer que isso se resolva o mais rápido possível. Agora, eu quero lembrar vocês o seguinte: tudo isso está acontecendo em parte por culpa da Rússia e em outra parte, em igual ou talvez até maior medida, por culpa da OTAN, por culpa do Ocidente. Aí você fala: ah, Maro, você tá doido? A Rússia que invadiu, eles é que são 100% culpados. Não é bem assim. A Rússia é culpada, sim, claro, eles invadiram. Mas o que levou até chegar a esse ponto? O que aconteceu antes para que os russos chegaram até esse ponto? Eles foram provocados. A OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, cada vez mais se expandiu para leste, ou seja, em direção, em encontro à fronteira da Rússia. É tanto que a chamada nova crise dos mísseis foi, na verdade, ali um repeteco daquilo que já tinha acontecido no passado. A gente aqui no Ocidente fica sabendo muito das questões colocadas do ponto de vista dos Estados Unidos e da Europa. A crise dos mísseis, eles falaram pra gente que a União Soviética tinha colocado mísseis em Cuba e poderiam atingir o território dos Estados Unidos rapidamente, fazendo acontecer a crise dos mísseis. Ok, de certa forma isso é verdade, mas antes os Estados Unidos já tinham colocado mísseis lá na Turquia e a União Soviética havia respondido a essa agressão dos Estados Unidos e aí virou esse problema internacional. De certa forma, isso foi o que aconteceu de novo. A OTAN foi se expandindo em direção à Rússia até chegar à beira da fronteira ali, até ficar frente a frente pro portão da Rússia ali, do lado de lá já era a Rússia. E os russos, eles falaram, bateram o pé firme e falaram: aqui não. Traçamos a linha vermelha, a partir daqui vocês não passam, senão o bicho vai pegar, senão o pau vai cair a folha aqui. O pau vai cantar. A OTAN, em especial nesse caso a Ucrânia, falou: rapaz, eu vou entrar sim na OTAN. Nós precisamos nos proteger dos russos. Eles sabem que a Rússia é uma potência muito maior, que eles não teriam a menor chance. E já tinha um histórico de problemas desde a época da União Soviética, quando teve aquele desmembramento. A Ucrânia sabia que não teria chance contra a Rússia caso acontecesse esse conflito e eles tinham realmente medo da Rússia. É válido sim ter esse medo da Rússia, mas eles acabaram confiando na OTAN e a OTAN os abandonou. E é aqui que eu quero fazer um apelo a você que é brasileiro e que é patriota. Olha, comece a conversar com as pessoas. Nós precisamos investir em saneamento básico, nós precisamos investir em ensino, que muita gente chama errado de educação, né? Educação a gente aprende em casa. Tô falando aqui de ensino, aquilo que a gente aprende na escola, nas faculdades, ou pelo menos deveria, né? Os paulo freireanos que me desculpem. Mas enfim, a gente tem que investir em saúde, tem que investir em infraestrutura, mas nós não podemos nos esquecer da defesa. Tem até a proposta do Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, uma proposta muito interessante. Só que, pessoal, a gente não pode deixar esse tipo de coisa para a última hora. É um ditado que eu costumo dizer para explicar esse tipo de coisa para ter um filho, você precisa de uma mulher grávida ali durante 9 meses. Em geral é isso. Às vezes 7 ou 8 meses, dependendo, mas em geral você precisa de uma mulher grávida durante 9 meses. Você não consegue produzir uma criança com 9 mulheres grávidas em um mês. Você precisa de um tempo para maturação da indústria de defesa. Nós já tivemos uma indústria
mais pujante, digamos assim. Hoje está meio complicado, mas é isso. Nós precisamos nos atentar para não cometer o mesmo erro da Ucrânia. Confiar no Ocidente. Nós não podemos cometer o mesmo erro que eles fizeram lá no passado. Ter que depender da boa vontade de outros países, depender da boa vontade de terceiros. Porque os terceiros querem mais é que a gente se lasque. Me desculpe o uso dessa expressão, mas é uma expressão absolutamente verdadeira. Quando você para pensar, Taiwan, os Estados Unidos mais cedo ou mais tarde vai abandonar Taiwan. Vai fazer a mesma coisa que o Ocidente fez ali com, com a Ucrânia. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje a gente falou só um pouquinho aqui sobre essa questão aí da crise da Ucrânia, mas mais para lembrar aquilo que nós devemos reforçar aqui no país. E essa é uma das coisas que eu concordo bastante com o comandante Farinazzo, quando ele diz que nós temos que estar unidos. Porque independente de sermos de direita ou sermos de esquerda, nós somos brasileiros. Agora, uma coisa é, aquele pessoal que é, vamos dizer assim, comunista mesmo, raiz e não quer saber de nada, esse pessoal, em geral, ele não tá nem aí pro país. Em geral, eu não sei, talvez você seja de esquerda e não seja um comunista total, vamos dizer assim. Talvez você ame o seu país, é com você que eu tô falando. Olha, eu quero te dizer o seguinte, nós podemos discordar em muitos pontos, mas em um ponto nós convergimos. O amor por este país, o amor por essa nação. E é você que eu quero convidar neste momento. Continue fazendo sua oposição ao governo atual, faz parte. Aponte o que tiver de errado, mas seja honesto, seja um patriota. E vá em direção àquilo que é o correto para o nosso país. Nós precisamos defender um país que esteja pronto para encarar qualquer desafio. E isso parte da premissa de que nós brasileiros estejamos prontos para esquecer as diferenças e lutar pelo país. Agora, se você, independente aqui do seu viés político, direita, esquerda, de centro, Marte, Júpiter, de qualquer ponto do universo, seja lá qual for a sua ideologia política. Se você não ama esse país, se você prefere que esse país se venda ou que seja repartido por potências estrangeiras, eu quero te dizer o seguinte: saiba que essa terra é o futuro dos seus filhos. Talvez você não goste daqui. Talvez você não esteja nem aí se os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, ou qualquer outra potência arranque um pedaço do Brasil. Mas saiba que se um dia eles levarem um pedaço dessa terra, talvez nunca mais a gente consiga se encontrar como nação. E aconteça casos como o que aconteceu no Sudão, que o país foi dividido, foi esquartejado para poder alimentar interesses externos. Não é isso que eu quero para o meu país. Hoje eu tenho uma visão muito mais à direita do espectro político. Mas eu não sou daqueles que acham que a direita é perfeita. Não, na verdade, para que um organismo funcione, ele precisa do lado direito e também do lado esquerdo. A questão é que a esquerda brasileira, essa esquerda que está aí, ela está contaminada. Contaminada com socialismo / comunismo, que muitas vezes a pessoa nem sabe que é, mas defende coisas como o controle estatal dos preços, diminuir preço na marra, congelar preço, enfim, são coisas que já se mostraram absolutamente incorretas, que não deu certo. E que se você tem esse tipo de pensamento, você está equivocado, procurando um caminho que não funciona. Mas eu quero te dizer, isso tem solução. Comece a estudar um pouco mais sobre economia para ver realmente o que importa. E lembre-se, nós somos o mesmo país, nós somos o mesmo povo, nós falamos a mesma língua, nós somos a mesma nação. Temos nossas diferenças, mas o Brasil é a nossa pátria. E essa pátria tem que continuar sendo nossa, independente do seu ou do meu viés político. Bom, gente,
Eu agradeço então aí pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Eu já estava esquecendo, tá aqui embaixo, ó. Esse é o Pix do canal. Cadastrei o e-mail aqui do canal. E agora você consegue fazer o Pix aí pelo nosso e-mail, tá bom? Você ajuda lá com valor bem baratinho mesmo, você consegue ajudar aqui para que cada vez mais a gente possa trazer um conteúdo de melhor qualidade para você. Tá aí é o e-mail do canal, canalmarosilva@gmail.com, tudo junto. Valeu, um abração e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, gente, fui!